Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTERN em defesa da educação pública. O Dia do Servidor Público chega com a categoria em plena mobilização. Cerca de 2.000 pessoas ocuparam o centro administrativo em Natal na última terça-feira em protesto contra o pacote econômico do governo que penaliza o funcionalismo e prejudica o serviço público. A mobilização obrigou o governo a recuar, mas a ameaça continua. Devido à reação das categorias, o governo recuou e retirou e pediu a retirada desse projeto. Mas ainda existem na Assembleia vários outros projetos que atingem os servidores. Eu vou citar aqui o que, por exemplo, aumenta a alíquota do IPERN de 11% para 14% e o do que cria a Previdência Complementar. Por isso é importante manter a mobilização. O nosso sindicato, o SINT, nesse dia estadual de luta, tem dado aí o exemplo, mobilizado em todo o estado, todas as nossas regionais estão mobilizadas. Fazia um tempo que eu não via uma participação tão grande do SINT e dos demais sindicatos também, todos os outros sindicatos, numa atividade tão unificada e tão forte como aconteceu nesse dia 24. Então é preciso manter a mobilização em relação às questões da Previdência e estar vigilante, porque o governo falou, retirou dizendo que era para discutir melhor, para debater melhor. Então temos que estar vigilante. Eu vou estar lá na Assembleia, ligado, vigilante, atento a essa questão e dialogando com os sindicatos, como sempre fiz. Nós não vamos ficar na inércia por essa retirada que ele falou que fez. Nós vamos estar cada dia mais mobilizados para retirar outras que tem lá, que são perversas ou igual ou pior do que essa que está aí, principalmente quando atinge aos companheiros aposentados que já estão com os seus salários atrasados em torno de 60 dias, que era uma coisa que não era para acontecer, era atraso de salário de aposentados. Então estamos todos aqui hoje e estaremos sempre que for necessário. O ato reuniu trabalhadores em educação, profissionais da saúde, policiais civis e militares, entre outras categorias. É um achatamento nas condições salariais dos servidores públicos estaduais. Por isso, hoje, nós estamos aqui nessa luta, encampando essa luta contra esse desgoverno que tem 75% de reprovação. Todos os servidores, inclusive nós do Sinasef, estamos aqui nos solidarizando e dizendo: vamos à luta, companheirada, porque a vitória é certa se nós nos unirmos. Ele está adotando providências que prejudicam os serviços públicos, prejudicam os servidores. Portanto, o servidor sentiu na pele, acordou e acho que não vai mais parar e não vai cruzar os braços. E a mobilização que se espalha por todos os segmentos do serviço público é o tema da entrevista que você vai ver agora com o coordenador geral do SINTERN, professor Rômulo Arnaud. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. E um bom dia especial para os servidores públicos do estado do Rio Grande do Norte. Então, os servidores deram um sinal aí de que não vão aceitar esse pacote de maldades do governo Robson Faria, não é isso? Sim, no dia 24, os servidores públicos do estado do Rio Grande do Norte, civis e militares, deram uma demonstração de organização, de mobilização e fizemos um grande ato em frente à governadoria e demonstramos para o governo e para a sociedade que não aceitaremos que o governo do estado coloque nas costas dos trabalhadores, dos servidores públicos e, acima de tudo, do serviço público, a crise que o governo aponta que existe. Então nós resistiremos e não aceitaremos esse conjunto de medidas tomadas pelo governo, que na maioria delas penalizam mais os servidores e o serviço público do que outros setores da sociedade. Então, no programa passado, a gente abordou esse assunto aqui no calor do acontecimento, tinha acabado de sair a medida e a coordenadora Fátima Cardoso deu uma geral sobre isso aí, mas durante essa semana teve mais chance de estudar, né, de ver o que isso representa para o servidor. Vamos relembrar aqui, Rômulo, quais são as ameaças para os servidores públicos caso essa medida seja colocada em prática? Então, o governo enviou um conjunto de medidas, foram 8 leis complementares e provavelmente já foi dito aqui que a mais perversa era a 151, que na prática congelava
criava o subsídio único, que era o salário único do servidor, e congelava as gratificações que os servidores já têm e acabava para aqueles servidores e aquelas servidoras que irão entrar no serviço público. Ou seja, isso era uma perversidade. Por exemplo, eu vou dar o exemplo, o nosso quinquênio, que é o adicional de tempo de serviço. Ele, ao se aposentar, às vezes tem servidor que representa 30% do salário. Então, se congelar hoje, daqui a 10 anos, esses 30% não representará, sei lá, talvez 10% ou menos do salário dos servidores. Então, isso é uma perversidade muito grande. Eu estou citando só um exemplo, mas congela todos os tipos de gratificação e acaba essa gratificação para os demais servidores. Então, e também ainda possibilita o governo, inclusive, acabar com os planos de carreira, na medida que poderá não reajustar ou não promover, ou fazer as promoções e as progressões no plano de carreira. Então, era uma medida extremamente perversa. Uma outra medida é a 188, que, na verdade, ela foi feito um substitutivo, que era aquela medida enviada para a Assembleia uns 4 meses atrás, também pelo vice-governador, né, do Estado, e que aumentava a alíquota do IPERN de 11% para 14%. Eu espero que o governo também retire esse projeto. Caso contrário, nós vamos fazer o que sempre fizemos, que é pressionar o governo. Vamos, se for o caso, radicalizar no sentido de cobrar, de mobilizar a categoria e dizer que nós não aceitamos que uma pretensa crise, né, que seja colocado nas costas do trabalhador, seja transferido para o trabalhador o peso dessa crise. Então, eu não tenho dúvida que a sociedade vai se mobilizar, porque não atinge só os servidores, atinge a sociedade na medida que tira do servidor o estímulo e, consequentemente, a qualidade na prestação dos serviços públicos. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Extra Classe TV. O Sinte está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do Sinte-RN em defesa da educação pública, hoje entrevistando o coordenador-geral do sindicato, professor Rômulo Arnaud. Rômulo, no bloco anterior você finalizou falando sobre as consequências disso aí para a sociedade. O nosso telespectador, né, normalmente faz uso do serviço público, como de todo cidadão do Rio Grande do Norte, faz uso da escola pública, procura o posto de saúde, precisa urgentemente de segurança, né, está angustiado, com medo, né, por causa da falta de segurança pública. E aí, medidas como essa, né, em que o governo transfere para o serviço público o ônus, coloca o serviço público para pagar a conta dessa crise que foi gerada, né, por eles mesmos, interfere diretamente nisso daí. Como é que fica o cenário do serviço público se esse tipo de medida prevalecer? Pois é por isso que eu tenho dito, a reação não tem sido só dos servidores públicos. A sociedade percebe que essas medidas elas são ruins para a própria sociedade, na medida que diminui a qualidade. Ora, por que nós temos plano de carreira? É para estimular os servidores ao longo da carreira, né, a estar prestando melhores serviços, se qualificando, fazendo aperfeiçoamento. Então, na medida que o governo destrói esses planos de carreira, ou destrói a possibilidade de ascensão na carreira, isso retira a qualidade no serviço público, consequentemente piora aquilo que já é muito ruim, né? A segurança, a saúde, a educação, apesar de todo o esforço dos servidores da educação, dos professores, dos funcionários, apesar de todo o esforço, a educação do Rio Grande do Norte, infelizmente, ainda é muito ruim. Por causa da descontinuidade, né, da falta de estímulo, da melhoria da qualidade dos prédios públicos, das escolas, enfim, nós não temos condições ainda adequadas para que tenhamos uma boa educação e isso acaba afetando. E essas medidas certamente vai piorar esses serviços,
né? E a gente espera, tem outras alternativas. O Fórum dos Servidores, inclusive, já apresentou para o governo. Leilton, a dívida ativa do Estado do Rio Grande do Norte, ou seja, aquilo que os empresários devem, é aproximadamente 7 bilhões. Dá nem para a gente calcular assim, né? 7 bilhões fica difícil a gente 7 comparar. bilhões daria quase dois anos de folha de pagamento. Você imagina, a nossa folha de pagamento é algo em torno de 400 e poucos milhões. Em 10 meses daria 400 milhões. Ou seja, 1 ano e meio de folha de pagamento, 7 bilhões. A renúncia fiscal no Rio Grande do Norte... Eu queria só lembrar aqui sobre o que é folha de pagamento, porque o governo tem uma propriedade de dar a ideia de que pagar o servidor público, né, é tipo uma despesa. Quando o usuário vai lá e procura um médico, não tem médico. Quando o aluno vai lá procurar atrás da aula, não tem aula porque não tem professor. Quando você precisa tem uma emergência de segurança, procura, não tem um policial. Isso daí é exatamente a falta desse servidor que o governo tinha obrigação de colocar, não é isso? É uma necessidade da sociedade. Exatamente. A folha de pagamento é o conjunto das despesas que o governo tem com os servidores, né? E na medida que paga atrasado, isso diminui a qualidade. Na audiência que tivemos com a secretária, né, com a chefe de gabinete, a doutora Tatiana, foi feito relatos assim tristes, né, de servidores que não têm como ir mais trabalhar, não tem o dinheiro do transporte para ir trabalhar. Então nós estamos chegando a um nível de colapso e de tensionamento muito grande. Né? O médico que estava presente, ele colocou que o principal hospital do estado do Rio Grande do Norte está quase em nível de colapso. Vai morrer muita gente. Então é uma situação muito degradante e é preciso termos reação, é preciso o governo encontrar outras formas. E quando a gente sai de uma reunião, ou participa de uma reunião que o secretário de Planejamento diz que praticamente não tem mais o que fazer, é assustador. É preciso ter... O governo foi eleito para fazer. Foi eleito dizendo que sabia fazer. Então é preciso esse governo fazer. É preciso encontrar maneiras. A renúncia fiscal no Rio Grande do Norte, eu estava falando, só esse ano já são 492 milhões. O governo está renunciando impostos para empresas, e essas empresas cobram com pretenso, né, ou dizendo que irão gerar emprego. Tem gerado mesmo? Eu acho que tem outras alternativas. Agora, quem deve fazer é o Estado do Rio Grande do Norte. E cabe ao sindicato mobilizar a categoria, colocar, dizer que não aguenta e não assumirá essa responsabilidade. A responsabilidade é do governo do Estado e que nós vamos cobrar e vamos, acima de tudo, mobilizar a categoria e pressionar para que isso não seja, como eu disse, colocar nas costas dos servidores o peso de medidas tão duras. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Rômulo Arnaud. Rômulo, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton. Obrigado aos telespectadores, servidores públicos, e dizer que dia 10 está apontado como um dia estadual de greve geral no Estado, caso o governo permaneça com essa política e, acima de tudo, que não encontre soluções para pagar os salários atrasados, que é outro mal, né, que continua aqui no Serviço Público do Rio Grande do Norte. A direção do SINT-RN está convocando os trabalhadores em educação da rede estadual para uma assembleia extraordinária. Será no dia 31 de outubro, terça-feira, às 8h30, na ASEM. Na pauta, a ação coletiva sobre a pecuniária e a gratificação por título, a mensagem 151 e a campanha salarial. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui, parabenizando a todos os servidores públicos do Rio Grande do Norte pela passagem do seu dia. Os nossos parabéns especiais vão para todos os servidores e servidoras que atuam na educação pública. Até domingo que vem, agora às 8h45, por causa do horário de verão. Até lá!